Fala aí pessoal, aqui é o JP e a gente hoje vai estudar um tópico da química chamado fenômenos físicos e químicos. É um tópico básico para a gente conseguir entender, né, por que a gente fala reação química, tal. Aqui a gente tem que lembrar, né, que nem toda transformação que a matéria passa, de fato eu estou fazendo uma reação química, tá certo? Então, por exemplo, trouxe aqui essa imagem que é bem simbólica para esse assunto. Cortar a madeira e queimar a madeira, em um deles eu transformo a matéria, em outro não necessariamente eu tenho uma transformação dos compostos químicos e tudo mais. Vamos lá então. O que eu chamo de fenômeno? Fenômeno é qualquer transformação sofrida pela matéria, tá? Então, a palavra fenômeno na química está muito associada com a palavra transformação. Então, eu posso falar ou fenômeno ou transformação. E são de dois tipos. Então, nós temos um fenômeno chamado fenômeno físico ou transformação física, em que não ocorre alteração na composição química da matéria, tá? Então, quando eu digo composição química, que eu digo fórmula dos compostos, tal, não ocorre isso. Alguns exemplos. Quando, por exemplo, eu evaporo a água ou eu corto um papel em pedaços menores. Então, evaporar a água, eu continuo tendo água antes e depois. Cortar o papel em pedaços menores, eu tenho o papel antes e o papel depois, né? Continua sendo papel, continua sendo água. Já num fenômeno químico ou numa transformação química, eu tenho essa alteração na composição química. Por exemplo, formação da ferrugem. Se eu pego um prego que está enferrujando, o prego é feito de ferro. O ferro é diferente da ferrugem, tá? Então eu consigo observar por vários aspectos que o ferro deixou de ser ferro e virou ferrugem. E, por exemplo, quando eu queimo papel, ou como a gente viu naquela primeira imagem, eu queimo a madeira. O papel deixa de ser papel, tá? Tanto é que se eu queimo totalmente o papel, eu não observo nada mais. Antes eu tinha lá a folha, agora eu não tenho mais nada. Por quê? Porque ocorreu uma transformação na composição química. Com relação aos fenômenos físicos, a gente tem que lembrar um pouquinho que alguns fenômenos físicos, em especial, podem envolver a mudança do estado físico, tá? Então, aqui, para a gente lembrar das nossas primeiras aulas de química ou mesmo de ciências lá. Por quê? Quando eu falo fenômeno físico, posso ser, por exemplo, quebrar um pedaço de vidro, refletir a luz. Então, eu não mudo a matéria, mas se eu pego, por exemplo, a mudança de estado físico, eu não mudo a matéria em si, posso mudar a apresentação dela. Então, se eu tenho, por exemplo, água e gelo, gelo nada mais é do que água no estado sólido. E assim a gente precisa saber nomear essas transformações de um estado para outro. Vamos lembrar aqui, ó. Então, um conceito que vai aparecer é o conceito de endotérmico e exotérmico. O que é endotérmico? Significa que o sistema está absorvendo energia. Então, eu observo isso porque eu estou tendo que dar energia, ou seja, colocar no fogo para que isso aconteça. Então, essa é uma transformação dita endotérmica. Já um processo exotérmico é o contrário, o sistema libera energia, então sai energia do sistema para o meio ambiente, ok? Vamos ver como que eu consigo observar isso. Então, três estados físicos aqui para a gente analisar: sólido, líquido e gasoso, ok? A transformação de sólido para líquido é chamada de fusão, ok? Então, fundir alguma coisa significa passar ela do estado sólido para o estado líquido. O contrário, né, de líquido para o estado sólido, eu tenho a chamada solidificação. Perceba que para fundir alguma coisa sólida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fornecer energia. Então, o sólido absorve energia, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, gelo e água. Para passar de gelo para água, eu tenho que colocar no fogo, porque o fogo é uma forma de energia e aí o gelo absorve essa energia e consegue passar para o estado líquido. Já se eu quero fazer do líquido para o sólido, eu tenho que tirar energia do sistema. Então, por exemplo, colocar ele na geladeira, colocar ele no freezer, já que aí lá eu vou estar tirando energia do meu sistema, então vai passar do estado líquido para o estado sólido.
A passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamada de vaporização. Cuidado com esse nome, tá? Por quê? Vaporização é um termo genérico e a gente tem alguns tipos de vaporização que são mais comuns de aparecer para a gente. Então, 3 tipos. Primeiro deles, evaporação. Cuidado, olha só. Vaporização, evaporação. Não existe evaporização, tá bom? É um conceito, às vezes, que a gente pode se confundir nas palavras. Então, um dos tipos de vaporização é a evaporação, que acontece quando eu tenho uma passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso. Eu também posso ter uma ebulição, que é uma passagem rápida de líquido para gasoso, comparado aqui com a evaporação, e eu posso ter a calefação, que é uma passagem instantânea do estado líquido para o estado gasoso. Então aqui, ó, eu vou fornecendo energia aos poucos, por isso que é lento. Aqui eu forneço energia um pouco mais rápido e aqui eu forneço muita energia de uma vez, por isso que é instantâneo, ok? Então esses 3 tipos aqui se enquadram dentro de vaporização. Agora, se eu tenho, por exemplo, do estado gasoso para o estado líquido, nós podemos usar 2 termos. Ou a gente pode falar de condensação ou de liquefação, tá? Então, o que significa condensar alguma coisa? Significa passar do estado gasoso para o estado líquido, ou liquefazer, gasoso para o líquido. Também existe a possibilidade, para algumas substâncias, de passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Esse fenômeno é chamado de sublimação, tá? Então, aqui perceba que eu tenho que fornecer energia para passar do sólido direto para o gasoso sem passar pelo estado líquido. E eu posso ter a volta, que é a chamada ressublimação, tá? A gente vai ver agora alguns exemplos para cada uma dessas transformações e aí eu vou explicar um pouquinho melhor essa questão da sublimação. Então, sublimação passa direto de sólido para gasoso. O que está em vermelho, eu precisei fornecer energia, então ele absorveu energia, que é endotérmico. E o que está em azul, eu precisei tirar energia, ele liberou energia e por isso está com essa cor aqui, que é o chamado exotérmico. Vamos lá, alguns exemplos. Primeiro exemplo de solidificação, formação do gelo, tá? Então, formar o gelo nada mais é do que um exemplo de solidificação. Então, coloquei água na geladeira, consigo fazer com que ela vire gelo. Fusão, derretimento da neve. Então, se eu pego a neve é formada nas nuvens por conta das condições de temperatura e pressão, por isso que ela é diferente do gelo e do granizo que pode vir dependendo de uma chuva forte e tudo mais. Mas neve ainda é gelo, tá na forma sólida, tá? Então, quando eu passo de sólido para líquido, né, eu derreto a neve, eu tenho o fenômeno da fusão, ok? Evaporação. Então, agora vamos ver aqui a diferença, né, de vaporização. Evaporação, como é lento, eu tenho, por exemplo, a roupa secando no varal. Eu posso ter evaporação em qualquer temperatura. É óbvio que num dia mais frio pode demorar mais para evaporar do que num dia mais quente. Mas, por exemplo, se eu deixo um copo com água em cima de uma mesa, por exemplo, por um bom tempo, eu percebo que a quantidade de água no copo vai diminuindo, porque a água está evaporando. Então, tem dia que evapora mais, tem dia que evapora menos, mas eu vou observando essa evaporação lenta. Já a ebulição é mais rápida. Por exemplo, se eu pego água e coloco no fogo para ferver, eu percebo que dentro de alguns minutos eu consigo evaporar consigo fazer toda a minha água passar para o estado gasoso. Então, eu forneci mais energia, né? Então foi um pouco mais rápido do que a evaporação. Nesse caso, ocorreu a ebulição. Ebulição, sim, pode ter uma temperatura certa para acontecer. Então, por exemplo, se eu pego no nível do mar, a água vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, ok? Também temos calefação. Calefação é aquela que é instantânea, por exemplo. Se eu pego uma gota de água e jogo numa chapa quente, a gente escuta aquele tss. Esse barulhinho quer dizer que foi uma passagem instantânea. Eu forneci muita energia de uma vez e a água passou do estado líquido para o estado gasoso. Se você quiser observar isso em casa, quando tiver uma panela
no fogo, né, o fogo estiver aceso, você pega, molha a sua mão com água e espirra um pouquinho de água na tampa ou pelo lado de fora da panela. Você vai ver que é instantâneo essa água passar para o estado gasoso, ok? Ela vai se vaporizar. Condensação, por exemplo, formação do orvalho. Então, o nosso ar, o ar que a gente respira, ele tem uma quantidade de água que está no estado gasoso, né? Vapor de água temos aí que influencia na umidade. Dependendo da situação, do momento que você tem, essa água pode passar do estado gasoso para o estado líquido, ela pode se condensar por conta da mudança de temperatura, por exemplo. Então, nesse caso, você tem a formação do orvalho, a gente consegue observar essa formação do orvalho. Outro exemplo que a gente observa a condensação. Se você pega uma garrafa com água gelada e você deixa ela em cima da mesa, você percebe que dali um tempo a garrafa parece que fica suada e surge água na mesa. Isso não quer dizer que a garrafa está vazando água, tá? Então tem exercício que pode confundir aí, trazer esse conceito errôneo. Não é vazamento de água. O que acontece? A água, por estar mais fria, né, ela faz com que a garrafa também fique fria, e em contato com a água que está no ar, acontece a condensação dessa água do ar. Por isso que a garrafa começa a suar, tá? Então, não é porque a garrafa é porosa e consegue eliminar água, não é isso, tá? Essa água que a gente observa por fora não estava dentro da garrafa, ela estava no ambiente. E sublimação, por exemplo, naftalina e gelo seco. Naftalina é uma bolinha branca que antigamente era colocada em gavetas, armários, para poder espantar insetos, baratas e tudo mais. Ela tem um cheiro muito forte. E o que você observa? Se você pega essa bolinha e deixa na gaveta, você vai vendo que ela vai diminuindo de tamanho, mas ela não vai derretendo. Por quê? O cheiro forte dela é justamente ela no estado gasoso. Então ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Ela sublima, tá certo? Eu também observo isso com gelo seco. Gelo seco não é a mesma coisa que o gelo que a gente faz em casa. Gelo seco nada mais é do que gás carbônico, o gás que a gente expira, no estado sólido. Esse gás carbônico, quando eu resfrio ele muito, eu faço com que ele fique sólido, e aí se eu deixo, por exemplo, ele no ambiente, ele passa direto para o estado gasoso sem passar para o estado líquido. Então, isso é o que a gente chama de gelo seco, tá certo? Então, aqui exemplo de duas substâncias, as mais comuns que aparecem para a gente, que sofrem sublimação. Vamos agora dar uma olhada nos fenômenos químicos. Como que eu sei, então, que ocorre um fenômeno químico? Porque justamente vai ocorrer isso daqui. Vai ocorrer, primeiro, uma mudança na fórmula química, vai ocorrer também quebra e formação de ligações químicas, e vai ocorrer o que a gente chama de uma reação química, tá? Então, essa transformação da matéria é por conta de tudo isso que a gente observa. Ocorre quebra e formação de ligação química, isso numa reação, e ocorre, consequentemente, mudança da fórmula química. E aqui, para a gente poder observar. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Ó? Tenho o gás hidrogênio, que tem aqui, ó, hidrogênio ligado com hidrogênio. E aqui eu tenho o gás oxigênio, O ligado com O. Quando ocorre a reação química entre gás hidrogênio e gás oxigênio, ocorre a quebra dessas ligações aqui e ocorre a formação de novas. Então, eu ligo o O com o H, que antes não estavam ligados. Então, aqui, ó, quebrei e formei novas ligações químicas. Isso tudo é chamado de reação química. E o que é a fórmula química? Está aqui, ó, H2 é diferente de O2 e é diferente de H2O. Então, olha o que estava antes e olha o que estava depois. São coisas diferentes, ok? A gente observa que ocorre fenômeno químico a olho nu por conta de algumas evidências. Então, não tem como eu olhar e falar assim, a fórmula era essa, virou essa. Mas eu consigo observar algumas evidências para falar, provavelmente ocorreu um fenômeno químico aqui. Que evidências são essas? Por exemplo, mudança de cor. Então, se mudou de cor, provavelmente é porque eu mudei a composição química. Mudança de cheiro também está relacionado com mudança na composição química. Mudança de sabor
Liberação ou absorção de energia. Essa energia pode ser na forma de calor ou na forma de luz. Então eu misturei duas coisas e eu percebi que ao misturar as duas esquentaram, né? Essa mistura resultante esquentou sem precisar colocar no fogo. Ou ela esfriou. Ou misturei e eu consegui observar uma claridade. Tá aqui um exemplo de uma evidência. Liberação de gás. Então eu tinha duas coisas, na hora que eu misturei, formou uma coisa gasosa que eu não tinha antes. Ou formação de um precipitado. Precipitado é a mesma coisa que um sólido. Eu tinha duas coisas que estavam dissolvidas na água, misturei e aí surgiu uma coisa que não se dissolve na água, não está misturada com água. Isso daí é chamado de precipitado. Vamos ver aqui alguns exemplos dessas evidências. Primeiro exemplo, enferrujamento de um prego. Então, se você observa um prego antes e depois de enferrujar, eu percebo que a cor dele mudou. Né? Então, ele antes tinha um brilho mais metálico e tudo mais, era um pouco mais parecido com cinza, e depois ele fica mais avermelhado, e ele não tem mais aquele brilho metálico. Então, mudou de cor, eu tive uma transformação química. Apodrecimento de um ovo. Então, pega um ovo que não está podre e um ovo que já apodreceu. A gente observa uma mudança no cheiro. Justamente eu tenho aqui mudança no cheiro porque formou alguma coisa agora que tem um cheiro ruim. Então, eu tenho uma transformação química. Cozimento de carne. Então, se você pega, por exemplo, uma carne crua e uma carne já cozida ou frita, você observa que tem mudança de cor, de cheiro e também agora de sabor, tá? Uma mudança, né, observar mudança de cor não necessariamente implica observar mudança de cheiro e sabor, tá bom? Então, assim, pode ter uma ou mais evidências, não precisa ter todas essas simultaneamente. Outro exemplo, combustão, que aqui significa queima, tá? Então, falar combustão ou falar queima é a mesma coisa, do fósforo. Se eu pego um fósforo e acendo ele, eu observo que na hora que eu raspo ele na caixinha, ele começa a pegar fogo. Aquele fogo nada mais é do que uma forma de energia. Então, eu observo tanto a claridade, eu observo luz, quanto observo calor sendo emitido da chama. Isso daqui é um indício também de um fenômeno químico. Toda combustão, guarde isso, tá? Toda queima é uma transformação química. Isso é muito útil para exercícios para a gente. Então, queimei qualquer coisa, gasolina, álcool, papel, madeira, enfim, qualquer combustão é petróleo, qualquer combustão é uma transformação química. Comprimido efervescente em água. Então, por exemplo, tem aquelas vitaminas C que você coloca em água, você começa a observar que assim que você põe na água, começa a borbulhar. Por quê? Porque está acontecendo uma reação química entre o que tinha na vitamina ou entre duas coisas que antes não estavam reagindo, que estavam no comprimido, mas que ao colocar na água, eu permiti que ocorresse essa reação. E aí, como um produto, né, como um resultado dessa reação, eu tenho a liberação de um gás. Então, misturei coisas que não tinham gás e depois eu observei a formação de gás. Então, comprimido efervescente em água também é um indício de uma reação química. E também a formação do calcário a partir de água de cal. O que é a água de cal? Para você fazer cimento, você usa uma das misturas que você faz, você tem que colocar cal e muitas vezes essa cal vem dissolvida na água. Tá? Então você vê lá um tambor numa construção que você acha que é água, mas na verdade muitas vezes é água de cal. Se você pega essa água de cal e você sopra ela, você vai ver que instantaneamente na hora que você soprar, você vai ver que ela forma uma camada branca por cima. Por quê? Porque está formando um sólido e esse sólido é o calcário. Tá? Então acontece uma reação química entre o gás carbônico da nossa respiração e essa água de cal. Nesse caso, perceba que eu não tinha nada que era sólido e formei um sólido. Esse sólido é chamado de precipitado, tá certo? Então tá aqui exemplos de fenômenos químicos. Atenção que pode ter uma ou mais evidências aí na hora de discutir para saber se de fato é uma transformação química ou não. A gente fecha essa nossa aula aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.